Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7h01. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 3600-6000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020, dia do sacerdote, dia mundial do designer gráfico e dia da empregada doméstica. Vivemos outono brasileiro. Em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E a Boeing rescindiu o acordo de compra da área da aviação comercial da Embraer. Em nota, a empresa afirmou que exerceu seu direito de rescindir após a Embraer não ter atendido às condições necessárias. Já a empresa brasileira afirmou que a Boeing cancelou indevidamente o acordo e fabricou falsas alegações como pretexto para tentar evitar seus compromissos. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ex-juiz Sérgio Moro deixa o Ministério da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. São José dos Campos tem 10ª morte causada por Covid-19. Governo de São Paulo planeja a retomada gradual de aulas presenciais em julho. Associações de turismo de Campos do Jordão e cidades vizinhas pedem medidas emergenciais para a Serra da Mantiqueira. Senado aprova projeto que cria linha de crédito para micro e pequenas empresas. Ministério da Justiça detecta aumento no número de fraudes no comércio eletrônico. Vôlei Taubaté anuncia a contratação do levantador Bruninho. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre os acontecimentos de sexta-feira e suas consequências. Supremo e Congresso, Centrão e povo na rua, né? São ingredientes desse ponto e contraponto entre Sérgio Moro e Bolsonaro. E a oposição que está sendo feita principalmente pela mídia, né? Que agora se insurge até com a nomeação dos novos ministro da Justiça e diretor da Polícia Federal, só porque eles são da confiança do presidente. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7h04. A Boeing anunciou no sábado a rescisão do acordo que daria à gigante norte-americana o controle sobre a divisão de aviação comercial da Embraer. A operação, anunciada em julho de 2018, previa 2 transações. Uma delas era a aquisição pela Boeing de 80% do capital do negócio de aviação comercial da Embraer, que engloba a produção de aeronaves regionais e comerciais de grande porte, a operação comercial. A segunda trata da criação de uma joint venture entre Boeing e Embraer, voltada para a produção da aeronave de transporte militar KC-390, com participações de 49% e 51%, respectivamente. Operação de defesa. Esta negociação está mantida. Segundo o comunicado da Boeing, é uma decepção profunda, mas continuar negociando dentro do escopo do acordo não irá solucionar as questões pendentes. O texto diz ainda que a Boeing exerceu seu direito de rescindir acordo após a Embraer não ter atendido às condições necessárias. Já a Embraer acredita firmemente que a Boeing rescindiu indevidamente o acordo global da operação e fabricou falsas alegações como pretexto
pretexto para tentar evitar seus compromissos de fechar a transação e pagar à Embraer o preço de compra de 4 bilhões de dólares. A empresa brasileira acredita que a Boeing adotou um padrão sistemático de atraso e violações repetidas devido à falta de vontade de concluir a transação, sua condição financeira ao 737 MAX e outros problemas comerciais e de reputação. A Embraer acredita que está em total conformidade com suas obrigações e que cumpriu todas as condições necessárias previstas até 24 de abril de 2020. Segundo a Embraer, ela buscará todas as medidas cabíveis contra a Boeing pelos danos sofridos como resultado do cancelamento indevido e da violação do acordo global da operação. O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse em vídeo enviado a funcionários que a companhia ficou surpresa e desapontada com a decisão da Boeing. Ficamos surpresos e muito desapontados com a decisão da Boeing em não dar andamento à parceria estratégica que estávamos negociando desde 2017. Como vocês sabem, a transação estava em andamento, aguardando a aprovação da Comissão Europeia. Entretanto, a Boeing optou por encerrar a parceria. A Embraer buscará uma compensação da Boeing para recuperar as perdas resultantes do término do acordo que chamamos de MTA. Como afirmado inúmeras vezes pelas duas empresas, essa era uma aliança ganha-ganha, com potencial para expandir nossas linhas de produtos e serviços e também criar novas oportunidades de negócios. Sentimos muito pelo cancelamento da parceria, mas continuamos firmes e fortes. A Embraer é uma empresa eficiente, diversificada, com uma base de engenharia e manufatura reconhecidas mundialmente pela sua competência, competitividade e qualidade. Contamos nesse momento com uma linha de produtos e serviços diversificada e bem-sucedida. Nossa unidade de aviação comercial é um ícone no mercado de aeronaves com menos de 150 assentos e líder em entregas e serviços. Quero ressaltar ainda que a Embraer tem liquidez suficiente e acesso a fontes de financiamento para alavancar a continuidade dos seus negócios. Somos uma empresa estratégica para o Brasil, importante empregador, exportador e desenvolvedor de tecnologia com presença global. Isso não significa que vai ser fácil superar os obstáculos. O cancelamento da parceria pela Boeing e o impacto da Covid-19 na indústria aeronáutica não devem ser subestimados. Entretanto, ao examinar de maneira pragmática a realidade da empresa hoje, afirmo a vocês que saberemos superar mais uma vez as dificuldades que se impõem em nosso caminho, tomando as ações adequadas que eu e meus colegas de diretoria estamos analisando nesse exato momento. Para enfrentar e superar tais desafios, a Embraer conta com a arma mais forte e poderosa que se pode dispor. Uma equipe integrada por profissionais altamente capacitados, guerreiros e determinados a atingir seus objetivos. Nossa história de mais de 50 anos é repleta de momentos difíceis, todos superados. E é isso que vamos fazer novamente. Vamos ultrapassar os desafios com força e determinação e vamos vencer. A Embraer informou ontem que vai ajustar os níveis de produção e as despesas da companhia para economizar recursos. O Diário Oficial da União publicou na noite de sexta-feira, em edição extra, a exoneração do ex-juiz federal Sérgio Moro, que ocupava o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente Jair Bolsonaro. Moro anunciou sua demissão na manhã de sexta-feira, durante coletiva de imprensa no Ministério da Justiça. Durante sua fala, o ex-ministro afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não cumpriu uma promessa de carta branca que fez a ele ao aceitar participar do governo. Segundo ele, Bolsonaro insistia na troca do comando da Polícia Federal. Moro ainda relatou que recebeu a informação da exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, pelo Diário Oficial da União. Após a saída de Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em pronunciamento que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública pediu indicação ao Supremo Tribunal Federal, STF, em troca da exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. No pronunciamento, Bolsonaro defendeu que a troca do diretor-geral da
da corporação é uma prerrogativa do presidente da República e, portanto, ele teria o direito de fazer. Mesmo assim, disse que sempre buscou o diálogo com o ex-ministro para um entendimento sobre o assunto. No mesmo dia, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal, STF, a abertura de um inquérito para apurar as declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça contra o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o procurador, os fatos evidenciam supostos crimes de falsidade ideológica, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, coação no curso do processo ou denunciação caluniosa e crime contra a honra. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, foi escolhido para analisar o pedido do Procurador-Geral da República. A Vigilância Epidemiológica confirmou ontem a 10ª morte pelo novo coronavírus em São José dos Campos. 2 óbitos foram confirmados ontem. Trata-se de um homem de 44 anos com comorbidades que deu entrada no Hospital Municipal no último dia 19 e faleceu ontem. E de uma mulher de 34 anos, paciente oncológica, que faleceu na noite de sábado. Ela apresentou os primeiros sintomas no dia 14. A partir de hoje, a Prefeitura de São José inicia a distribuição de 100 mil máscaras gratuitas para usuários do transporte público, como medida de combate ao coronavírus. O primeiro local de entrega será o Terminal Rodoviário Central, Rodoviária Velha. Estradas. Condições das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, Jacareí, sem lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo, tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel Mário Covas, sentido sul, ligação Dutra-Ayrton Senna. Boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, trânsito fluindo bem, com tempo nublado. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom e neblina. Atenção! Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, trânsito livre, porém com tempo nublado. Tem pare e siga. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h15. Repita. 7h15. As principais associações de turismo de Campos do Jordão e região se uniram para enviar um ofício às autoridades governamentais. Eles solicitam medidas emergenciais para amenizar as consequências da quarentena do Covid-19 na região. O ofício destaca que os estabelecimentos de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Monteiro Lobato e distrito de São Francisco Xavier estão enfrentando sérios problemas econômicos, já que a alta temporada ocorre justamente nos meses de outono e inverno. As entidades pedem a criação de um comitê de crise da Serra da Mantiqueira e solicitam com urgência a reabertura desses estabelecimentos com a garantia de responsabilidade e de acordo com o protocolo recomendado pela Vigilância Sanitária. O prejuízo é estimado em 150 milhões de reais, considerando apenas o trade turístico de Campos do Jordão, entre o período de 20 de março a 10 de maio. Foi solicitado ao governo do estado de São Paulo uma garantia para que o Festival de Inverno seja realizado em agosto de 2020 e que também haja um incremento na programação cultural em todas as cidades da região. O ofício pede ainda a isenção dos impostos neste período, já que somente a prorrogação do pagamento dos mesmos não aliviará a situação dos empresários dessas cidades. A Câmara de São José dos Campos aprovou por unanimidade o projeto que autoriza a concessão em caráter emergencial e excepcional da antecipação do pagamento pela prestação do serviço do transporte escolar público. A medida foi proposta pelo prefeito Felício Ramute. A antecipação, no valor de R$3.000 por contrato, será paga 15 dias após a publicação da lei, com os descontos legais pertinentes. Na semana passada, houve protesto dos transportadores escolares contratados pela Secretaria de
de Educação que recebem por quilômetro rodado ou viagem realizada. Eles estão parados desde a suspensão das aulas devido à pandemia de Covid-19. Segundo o projeto, o valor antecipado será descontado do contrato de prestação de serviço, podendo ser parcelado até 31 de dezembro de 2020. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. A temperatura neste momento em São José dos Campos e Jacareí é de 20 graus. E nesta segunda-feira será de condições de tempo sem alterações na região e não há previsão de chuva. As temperaturas estarão baixas ao amanhecer e elevadas à tarde, gerando uma significativa amplitude térmica. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar máxima hoje de 28 graus. 7:18. Repita. 7:18. O governo de São Paulo anunciou que as aulas presenciais nas redes públicas, estadual e municipais serão retomadas de forma gradual e regionalizada a partir de julho. Para alunos de creches e unidades de educação infantil, o retorno pode ser antecipado. Porém, o cronograma depende de aval do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. A Secretaria de Estado da Educação informou que a retomada será feita de maneira controlada e planejada, zelando pela saúde e segurança da comunidade escolar e da sociedade. As atividades na educação infantil só serão retomadas uma vez que as regiões estejam autorizadas pela Secretaria Estadual da Saúde. Na primeira semana da retomada, os alunos serão avaliados sobre eventuais prejuízos de aprendizado durante o período de suspensão das atividades presenciais. Na segunda semana, ainda de forma escalonada, as equipes darão prioridade ao acolhimento dos alunos. As primeiras semanas serão utilizadas também para que professores planejem estratégias de reforço e recuperação. O planejamento será baseado nos resultados das avaliações realizadas durante a primeira semana do retorno às aulas. As datas de retorno poderão ser diferentes entre as regiões do estado. As escolas municipais e particulares devem seguir as orientações de retorno gradual. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo está convocando as pessoas com doenças crônicas e comorbidades a comparecerem aos postos de saúde para se imunizar contra a gripe. A cobertura vacinal entre eles é de 24% no momento. De acordo com a pasta, até agora foram vacinadas 675 mil pessoas deste grupo, contemplado na segunda etapa da campanha iniciada no dia 16 de abril. A meta estadual é vacinar pelo menos 90% de um total de 2,8 milhões de doentes crônicos, grupo suscetível a vírus que provocam doenças respiratórias, como influenza e o novo coronavírus. A campanha de vacinação contra a gripe começou em 23 de março. São Paulo vacinou em tempo recorde 100% dos idosos contra a gripe, marco histórico alcançado em apenas 17 dias de campanha, informou a secretaria. Agora 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 3600-6000. 7h24. Repita. 7h24. E Clemente Lemes conversa hoje com o empresário do ramo de tecnologia. E aqui no Jornal da Manhã eu converso agora com Pablo Augusto, que é da Zaptis, que é Desenvolvimento Soluções Digitais. Pablo, muito bom dia. Nessa época de pandemia, de quarentena, a sua empresa, logicamente, buscou alternativa. Quais foram essas alternativas, Pablo? Bom dia, Clemente. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer enorme estar falando aqui com vocês. Bem, Clemente, a gente previu esse período de isolamento. Antes do decreto oficial aí do estado de São Paulo, a gente já estava acompanhando as empresas de tecnologia mundo afora. Então a gente já olhando essa movimentação, a gente se preparou, buscando processos, ferramentas, sistemas que permitissem toda a nossa equipe trabalhar em sistema de home office. Então a gente fez uma reunião, treinamos todo mundo da empresa e antes do isolamento oficial a gente
começou isso, todo mundo trabalhando 100% remoto, trabalhando de casa, e a experiência tem sido muito positiva nesse sentido. Na sua empresa, houve algum impacto financeiro com essa medida de isolamento social? Enfim, mudar a estratégia, mudar a equipe? Como é que você trabalhou para poder enfrentar essa pandemia e também essa quarentena? No nosso caso, teve-se um impacto financeiro, mas positivo. Na contramão da crise que vem assolando aí os demais mercados, esse mercado de tecnologia está sendo positivo o impacto, porque muitas empresas estão acelerando os seus projetos, muitos projetos que estavam parados de soluções digitais, canais de atendimento digital através de aplicativos, sites, chatbots, atendimento por WhatsApp. Então, todos esses projetos de tecnologia de relacionamento, principalmente de relacionamento com o cliente à distância, ganhou bastante importância e urgência. Então está acontecendo uma corrida das empresas para acelerar esses projetos, né? E o processo que a gente chama de transformação digital. Então a gente teve um impacto positivo na empresa, novos projetos chegando, estamos fazendo novas contratações. Até nisso a gente teve que mudar um pouco os processos. Entrevistas, por exemplo, que a gente gostava de fazer pessoalmente para conhecer as pessoas, então, a gente está fazendo todo remoto, online. Até a parte de contratação com os clientes, novos funcionários também através de contratos digitais. Então a gente se reinventando aí para atender essa nova realidade. Para você, para sua empresa, Pablo, voltando ao normal tudo isso, o que muda, hein? Relação, por exemplo, patrão-empregado, a matéria-prima é tecnologia, globalização, enfim. Como é que você imagina daqui para frente o trabalho de vocês perante o mercado? A gente tem uma visão positiva para o futuro. Eu acho que nessa crise, principalmente, é nosso dever sermos otimistas, e a gente é otimista relacionado ao futuro. A gente acha que as coisas boas dessa crise vão ficar, e te dou 2 exemplos. Um é relacionado aos clientes, às empresas. Nós atendemos empresas no Brasil todo, e algumas empresas tinham uma certa resistência de ter empresas trabalhando em outras cidades. Por exemplo, a nossa empresa que é em São José dos Campos. Então, a gente já está sentindo isso. Muitas empresas estão quebrando essas barreiras internas que elas tinham para contratar empresas de outras cidades. Então, a gente está vendo que isso vai possibilitar a gente trazer mais negócios para São José dos Campos aqui para o Vale do Paraíba. E outro exemplo, me permite só fazer um ajuste na sua pergunta, a nossa matéria-prima não é tecnologia. Tecnologia é o nosso produto final, é o que a gente entrega para os clientes. A nossa matéria-prima são os talentos, são as pessoas que trabalham com a gente. E nesse sentido, a gente já tinha os casos que a gente contrata pessoas de várias cidades aqui do Vale do Paraíba, inclusive de fora. Então a gente tem aí colaboradores de Caçapava, de Taubaté, de Lorena, de Jacareí. E muitas pessoas viajavam ou mudavam para São José dos Campos. A gente acredita que essa tendência do trabalho remoto vai continuar, então a gente vai possibilitar que essas pessoas trabalhem mais de casa, não precisem se deslocar, e a gente poder contratar gente de outras cidades aqui na região e até de lugares mais distantes. A gente vê tanto empresário hoje praticamente desanimado, preocupado com o que vem pela frente. Conversando com você aqui, é um otimismo muito bacana, muito legal. Me diga uma coisa, qual é a grande lição que você passa para esse pessoal que está aí me preocupar na hora que voltar, como fazer, a quem recorrer, como vai administrar isso? Você tem essa receita para esse pessoal? Nossa visão é otimista, mas a gente não deixa de ficar preocupado. A gente é sensível ao que está acontecendo na economia, aos setores, aos diversos setores que não diferentes do nosso. E também eu acho que todo empreendedor tem essa característica de viver um pouco preocupado, sempre em alerta e com o radar ligado para identificar os riscos e oportunidades das situações. E em momento de crise a gente fica um pouco mais. Mas se eu puder ajudar os amigos empreendedores com algumas dicas, a primeira sugestão seria de cuidar, em primeiro lugar, da saúde sua e dos colaboradores. A gente está vivendo uma crise de saúde, então a atenção para a saúde ela é mais importante do que nunca. Então, cuidar da saúde física, mental, emocional, espiritual, porque nada vai adiantar se a gente trabalhar mais, correr atrás dos resultados, se a gente perder a nossa saúde ou os colaboradores também. Então, cuidar da saúde do empreendedor, dos colaboradores, de todos ao redor, eu acho que tem que ser a prioridade de todo mundo nesse momento. O segundo ponto é pedir ajuda. Às vezes o empreendedor ele tem um ego um pouco elevado, mas é um momento de ter humildade e a gente pedir ajuda, principalmente os negócios mais impactados. E olhar os mecanismos que estão à disposição de ajuda ao empreendedor. Então, aí, ajudas fiscais, do governo, o que tem de ajuda no mercado de crédito, o que as grandes empresas estão fazendo para ajudar as menores empresas e a sociedade como um todo, né? Uma das coisas positivas que a gente acha que vai ficar dessa crise também é o crescimento da solidariedade. A gente está vendo que as pessoas estão muito mais abertas para ajudar, as pessoas estão muito mais solidárias, várias ações sociais acontecendo. Então a gente acredita que isso é uma coisa positiva. Então, para o empreendedor também, se está precisando, pede ajuda. E terceiro e último ponto é a busca incansável por inovação. Tanto agora para a crise quanto após crise. É estar sempre revisitando, repensando o seu negócio, a maneira com que vem executando as coisas, buscando negócios diferentes, coisas diferentes. Então, esse momento é um momento também
de repensar como a gente vem agindo e, de repente, questionar se o nosso negócio é muito, às vezes, tradicional, se traz muitos riscos, se tem um risco dele ser substituído por negócios mais inovadores. Então, correr atrás da inovação é sempre importante para o empreendedor e nessa crise é muito mais. Sendo a sua matéria-prima a presença de talentos, me diga uma coisa, Pablo, como é que está o nível de talentos aqui no Vale do Paraíba? Tem bastante? Tem a vontade, não tem a vontade? O mercado precisa de mais talentos? O que você orienta aos jovens que estão agora ouvindo essa matéria com você, é o Pablo, da Zaptis Desenvolvimento e também Soluções Digitais? Nós temos excelentes profissionais aqui na região, boas escolas, formando ótimos talentos, porém há o déficit desses profissionais na nossa área. Inclusive foi tema de uma capa de uma revista de circulação nacional do mês de março, tinha o título A Corrida pelos Devs, e a matéria trazia que existe no Brasil um déficit de 264 mil profissionais da área. E isso não é diferente aqui no Vale do Paraíba. Então, se eu for dar uma dica aí para os jovens, para quem está com interesse de entrar na área, é que realmente é uma área muito boa, com déficit de profissionais, então tem bastante mercado de trabalho, é uma área muito boa para se investir. Pablo, para encerrar com você, quem quiser entrar na área, de repente trabalhar nas Zaptis aí, faz o quê, hein? Você tem, por favor, o endereço aí, a plataforma que as pessoas possam enviar currículo, o que você orienta essa galera nova aí que está pensando em entrar na área de tecnologia? Isso é importante, ouvintes da Jovem Pan, quem quer entrar na área de tecnologia ou quem já está na área e está procurando novas oportunidades profissionais, o nosso endereço é www.zaptis.com, Zaptis é ZAPPTS, pode enviar o currículo por lá e ver as vagas que estão abertas, então será um prazer ajudá-los aí, contem com a gente. Muito bem, a gente agradece aqui ao Pablo Augusto, da Zaptis, que falou aqui conosco no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Pablo, um abraço, muito obrigado pela sua entrevista e tenha um bom dia. Clemente, eu que agradeço, obrigado a você e aos amigos da Jovem Pan e a todos os ouvintes, um ótimo dia a todos, um grande abraço. E vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou em alta de 2,54%, vendido a R$ 5,66, após a saída do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Em 2020, o dólar acumula valorização de 41,25%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, despencou 5,45%, fechando a semana com queda acumulada de 4,63% após duas altas semanais. No ano, a Bolsa acumula queda de 34,86%. A Bolsa de Nova York fechou a semana com alta na sexta-feira. O principal índice Dow Jones Industrial subiu 1,09%. O tecnológico Nasdaq, 1,65%. Euro cotado a R$ 6,06, teve alta de 0,27%. Agora, 7h32, Giovana Bubniak. A boa notícia do dia? O uso de um anticoagulante em pacientes com Covid-19 no Brasil apresentou resultados altamente promissores. Dos 27 pacientes que receberam o tratamento experimental, 25 já estão recuperados e 2 permanecem hospitalizados. A terapia foi publicada num dos principais periódicos de medicina do mundo, o BMJ, British Medical Journal. O tratamento brasileiro está sendo testado no Hospital Sírio-Libanês desde o final de março. Ele foi aplicado também em hospitais da rede municipal de São Paulo, em pessoas entre 39 e 96 anos, alguns cardíacos e diabéticos. O estudo é coordenado pela pneumologista Eunara Márcia Negre, médica do Sírio e professora de patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O vôlei Taubaté anunciou um grande reforço para a próxima temporada. O levantador Bruninho, capitão da seleção brasileira, foi contratado e oficialmente apresentado em um vídeo veiculado nas redes sociais do time. Bruninho tem um histórico vitorioso por onde passa e atuava no Lubi Civitanova da Itália. No total, foram 6 temporadas no país. Faturou 6 títulos no total, entre nacionais, um europeu e um mundial de clubes. Bruninho está cumprindo quarentena no Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus e se diz feliz pelo clube dar a oportunidade de voltar a atuar em seu país.
O governo italiano vai autorizar atletas de alto nível a retomar o treinamento em maio, no dia 4 para atividades individuais e no dia 18 para as coletivas, segundo anunciou ontem. A partir da próxima segunda-feira, o treinamento será autorizado, mas sem grupos e com portões fechados. Por outro lado, não foi tomada uma decisão sobre a retomada das competições interrompidas no país pelo confinamento, decretado para impedir a propagação do novo coronavírus. Paralisado devido à pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Paulista estaria conhecendo ontem seu campeão, quando seria disputado o jogo de volta da decisão. A Federação Paulista de Futebol publicou um vídeo falando sobre a situação da doença e passando uma mensagem de união por um possível retorno futuro da competição. No último dia 15 de abril, o presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos, reforçou aos mandatários dos 16 clubes que integram a Série A1 do estadual em 2020 a intenção em concluir a competição de qualquer maneira. Ele se comprometeu a apresentar uma solução viável assim que receber uma sinalização dos órgãos competentes de saúde. O Paulistão parou após o término da 10ª rodada da primeira fase em 15 de março. Os times ainda jogariam mais 2 rodadas antes da fase de mata-mata, que teria quartas e semifinais em confrontos únicos. Só a grande final seria em 2 partidas, ida e volta. Além do Paulista, os outros estaduais pelo Brasil também estariam sendo decididos ontem, como previsto no calendário do futebol brasileiro para a temporada divulgado pela CBF. Jogadores da NBA poderão retornar às instalações de treinamento de suas respectivas equipes a partir de sexta-feira, dia 1º de maio. Isso desde que os seus governadores locais não imponham uma ordem proibindo o retorno das atividades. Quaisquer exercícios realizados serão voluntários e limitados a sessões individuais. As diretrizes da Liga Norte-Americana de Basquete sobre a retomada das atividades após a pausa provocada pela pandemia ainda não foram divulgadas oficialmente. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 3600-6000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. 7h39. Repita. 7h39. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou no sábado que atualmente não há evidências de que as pessoas que se recuperaram da Covid-19 e tenham anticorpos estão protegidas contra uma segunda infecção por coronavírus. Em um comunicado, a Agência das Nações Unidas alertou contra a emissão de passaportes de imunidade ou certificados sem risco para pessoas que foram infectadas, dizendo que a prática pode realmente aumentar o risco de propagação, pois pode ignorar o conselho padrão. O Chile disse na semana passada que começaria a distribuir passaportes de saúde para pessoas consideradas recuperadas da doença. Uma vez rastreados para determinar se eles desenvolveram anticorpos para torná-los imunes ao vírus, eles poderiam voltar imediatamente ao trabalho. A iniciativa também já é cogitada nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Espanha. Foi aprovado pela Câmara de São José dos Campos o projeto do prefeito Felício Ramute, que autoriza a antecipação do pagamento de atletas e treinadores das equipes esportivas que representam o município. 3 grupos, jogadores das equipes de alto rendimento que recebem repasses do FADEMP, o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, integrantes da comissão técnica dessas equipes e também da comissão técnica do programa Atleta Cidadão, vão receber até o 5º dia útil de maio uma antecipação de 50% da próxima bolsa. Esses valores seriam descontados posteriormente quando os projetos forem retomados. Já os atletas do programa Atleta Cidadão receberão 100% da bolsa e não terão os valores descontados posteriormente. O texto havia recebido 7 emendas, mas apenas uma de autoria dos vereadores Robertinho da Padaria do Cidadania e Marcão da Academia do DEM foi aprovada. Ela permite a compensação do adiantamento por meio da prestação de serviços e não apenas por desconto em folha, como previa o projeto original. 7h41. Repita. 7h41. E vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana.
Bom, vocês já devem estar cansados de saber o que disse Sérgio Moro e o que respondeu o presidente Bolsonaro. Agora já temos novo ministro da Justiça e novo diretor-geral da Polícia Federal. O diretor-geral trabalhava com o presidente na sua segurança. O Alexandre Ramagem é um delegado da Polícia Federal que estava chefiando a Agência Brasileira de Inteligência. E o novo ministro da Justiça é o Jorge Oliveira, que também trabalhava com o presidente na sua assessoria mais próxima e depois foi feito ministro secretário-geral da Presidência. Né? É formado em Direito e também major da PM. Interessante que, como a oposição é muito fraca, quem faz oposição hoje no Brasil, em geral, é a mídia, né? Uma boa parte da mídia que faz oposição. Só que a mídia é meio ingênua, não sei se é porque é muito jovem, estão criticando o presidente, imaginem de quê? Que ele nomeou gente muito próxima a ele, gente da confiança dele, gente de casa. Essa é a crítica, é incrível. De certo, queriam que nomeasse alguém distante, que o presidente não conhece, no qual não tenha confiança. Né? É uma coisa tão óbvia, né? Principalmente depois disso que aconteceu entre o presidente e o ministro da Justiça. Né? O presidente foi surpreendido pelo ministro da Justiça convocando a imprensa para fazer acusações ao presidente e depois para revelar até conversas entre os dois através de comunicação privada. Né? E foi a única coisa que, para mim, pegou mal para Sérgio Moro. Né? Eu admiro o Sérgio Moro, o seu caráter, o seu patriotismo, a sua coragem, né? O seu trabalho contra a corrupção, maravilhosos. Agora, eu fui ao casamento da Carla Zambelli, a deputada, né? E vi o ministro Sérgio Moro como padrinho de casamento. Depois ele pega uma conversa entre ele e a sua afilhada de casamento e joga no público. Uma conversa, inclusive, que não é comprometedora de jeito nenhum. Né? A deputada pede que ele aceite trocar o chefe da Polícia Federal e promete que vai trabalhar por ele para ele ir para o Supremo. Isso foi divulgado. Né? Aí ficou uma coisa assim, meio adolescente. Né? A mesma coisa divulgar conversas com seu chefe. Né? Que o chefe reclamou, puxa, tem 10 ou 12 deputados aí que a Polícia Federal está na cola deles. Era a investigação pedida pelo Supremo sobre quem estaria instigando movimentações de rua para fechar o Supremo, fechar o Congresso, etc. Né? Pois é, isso aí é que não pegou bem, não pegou nada bem. Bom, vocês certamente vão querer saber, e pode haver um impeachment, tem pedido de impeachment, tem ministro do Supremo pedindo que o Rodrigo Maia despache os pedidos que estão lá, tem Celso de Mello recebendo hoje um pedido de abertura de inquérito do próprio Procurador-Geral da República, que não esperou a fala do presidente, a resposta, ele não esperou contraditório. É interessante que um jurista não esperar contraditório. Mal Moro tinha falado, ele já fez até meio apressado, porque tem erros de português no pedido, né, para enquadrar, se for o caso, o presidente e, se for o caso, o ministro. O presidente em falsidade ideológica, coação no curso de processo, advocacia administrativa, obstrução de justiça, prevaricação, corrupção passiva privilegiada, o presidente, e o ministro de denunciação caluniosa. Eu não sei se é algum truque para pegar o ministro, porque lá no Supremo a gente sabe que o Lewandowski, o Gilmar, o Toffoli não gostam de Sérgio Moro. Né? Assim como o Rodrigo Maia não gosta. Né? Assim como o Centrão, que tem conversado com o presidente, não gosta. Tanto que deturpou completamente o pacote anticrime. Né? Para o Centrão é um alívio a saída de Sérgio Moro. Mas, enfim, é a grande expectativa. Agora, tem que se considerar o seguinte, nunca houve afastamento de presidente sem que houvesse povo metido nisso. Quando derrubaram João Goulart, foi o povo que saiu para a rua primeiro. Quando Jânio Quadros renunciou, o povo não saiu em defesa dele, a renúncia pegou. Quando Collor pediu para o povo sair para a rua a seu favor, o povo saiu para a rua contra ele e ele caiu. O povo saiu para a rua e derrubou a Dilma.
Né? O povo não foi suficiente para tirar o Lula nem para tirar o Fernando Henrique, embora o povo do PT andasse com cartazes na rua, fora Fernando Henrique e depois fora Lula, né? Quando estourou o mensalão e tal, mas não foi suficiente. E ontem, à tarde, o povo encheu a esplanada dos ministérios, né? Foi para lá, a maior parte de carro, para mostrar para o Congresso e para o Supremo, olha, o povo está aqui na rua, né? A favor do presidente. De Brasília, Alexandre Garcia. Jornal da Manhã. Radares. Em São José dos Campos, radares estarão operando hoje na Rua Água Marinha, Jardim São José, na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia e também na Avenida General Motors. Rádio Jovem Pan. Estradas. Atualizando então a situação das estradas na região, rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, Jacareí, sem lentidão neste momento. Já em Guarulhos e São Paulo, atenção, tem acidente em Arujá, no quilômetro 201, sentido Rio de Janeiro. Nos demais, tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento em Guarulhos. Em São Paulo, flui bem. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel Mário Covas, sentido sul, ligação Dutra Ayrton Senna, boa visibilidade com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba, trânsito fluindo bem com tempo nublado e sol em alguns pontos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom e neblina. Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, trânsito livre, tempo bom. Tem pare e siga. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h50. Repita. 7h50. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que manterá no mês de maio a bandeira tarifária na cor verde, sem cobrança extra na conta do consumidor. A bandeira foi a mesma aplicada em abril. Este é o 4º mês consecutivo que a bandeira segue no mesmo patamar. De acordo com a agência, a decisão de manter a bandeira na cor verde se deve à recuperação nos níveis dos reservatórios, em virtude do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês de abril. Segundo a agência, o volume de chuvas refletiu-se na manutenção do preço da energia no mercado de curto prazo e dos custos relacionados ao risco hidrológico. E população pode utilizar diversos produtos para prevenir contaminações por Covid-19. O importante é lavar e higienizar as mãos para se proteger de contaminação pelo novo coronavírus. Além do sabonete e do álcool em gel 70, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou outros produtos que podem ser utilizados pela população. O órgão lembra que, além das mãos, é importante desinfetar objetos e superfícies que podem estar contaminados pelo vírus. Para isso, as pessoas podem utilizar hipoclorito de sódio a 0,5% e alvejantes que contenham hipoclorito. Outras opções são usar o complexo químico iodopovidona, a solução aquosa peróxido de hidrogênio, o ácido peracético, quaternários de amônio, como cloreto de benzalcônico 0,05% ou compostos fenólicos. A Anvisa também recomenda os desinfetantes de uso geral com ação contra vírus. O órgão reforça que, no caso da água sanitária, é importante usar o produto assim que ele for diluído em água. A ação contra o vírus demora de 5 a 10 minutos. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
O acesso da rotatória do Colinas no sentido centro e um trecho da Avenida Eduardo Cury em São José dos Campos serão interditados a partir de hoje para a desmontagem da grua utilizada na construção da ponte estaiada que foi liberada na última sexta-feira. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o trânsito nas duas vias será bloqueado das 8 da manhã de hoje até às 5 da tarde de quinta-feira, dia 30. Os motoristas que trafegam pela região da Via Oeste e Urbanova e desejam seguir no sentido centro devem utilizar a Avenida Anchieta. Já os condutores que descem do Jardim Aquários com destino à Avenida São João podem utilizar o anel viário como rota alternativa. 7h53. Repita. 7h53. E vamos agora às reclamações dos ouvintes através do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. E um morador de São José dos Campos, ele reclama de uma empresa que fica na rua 7 Lagos, no Chácaras Reunidas. Todas as manhãs, os colaboradores da empresa param os carros em fila dupla, não respeitam rotatória, nada. Ele solicita um agente de mobilidade. Ele, inclusive, mandou fotos e vídeos pra gente. Realmente uma situação bem complicada, trava completamente o trânsito. Olha, eu diria que eu fiquei de careta quando eu vi, porque não é 1, 2, 3 carros, são muitos carros estacionados de forma irregular, né? Então, atenção, pessoal da mobilidade urbana de São José dos Campos, na rua 7 Lagos, no Chácaras Reunidas. Todas as manhãs, colaboradores de uma empresa param o carro e fazem a maior bagunça na rua. Realmente não dá para passar, não dá para estacionar, não dá para fazer nada. Eles tomam conta da rua. Tudo. Pelas fotos, né, que esse morador aqui de São José dos Campos mandou pra gente, realmente a situação é bastante complicada. É verdade. Outro ouvinte de São José dos Campos diz aqui que mora no bairro Santa Edviges e gostaria de providências da Polícia Militar e Guarda Civil. Ele reclama do tráfico de drogas no acesso principal do bairro e diz que é constantemente dia e noite acontecendo. Nós vamos encaminhar aí para a Prefeitura de São José dos Campos, que com certeza, né, pode acionar a Polícia Militar, também a Guarda Civil, para verificar essa situação, né? Tráfico de drogas no acesso principal do bairro, o bairro Santa Edviges, dia e noite, realmente também é uma situação bastante complicada. Obrigada pela participação dos nossos ouvintes aí, trazendo esses problemas aqui da cidade de São José dos Campos. E você também pode mandar sua reclamação ou sugestão aqui para o nosso WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Repetindo, 99707-7791. 7h55. Repita. 7h55. A Prefeitura de São José dos Campos deu início no sábado à aplicação de massa asfáltica na Rua Siqueira Campos, na região central do município. O serviço integra o programa Asfalto Novo, executado pela Urban, que vai beneficiar todas as regiões da cidade. Na via já foram executados os serviços de preparo de sarjeta e fresagem do pavimento. A previsão é que a aplicação de massa asfáltica termine hoje. Na sequência, seja executada a sinalização viária. Após a conclusão dos serviços na Rua Siqueira Campos, os trabalhos devem ser concentrados na Rua Euclides Miragaia, Avenida João Guilhermino e Rua Douzane Ricardo. O Senado aprovou o projeto que cria linha de crédito para auxiliar micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus. A sessão foi remota. O texto principal recebeu 74 votos favoráveis e uma abstenção. A proposta seguirá para a sanção presidencial. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, é destinado a microempresas com faturamento de até R$360 mil por ano e pequenas empresas com faturamento anual de 360 mil a 4,8 milhões de reais. Segundo o projeto, poderá ser concedido empréstimo cujo valor será de até 30% da receita bruta anual da empresa no ano passado. Para novas companhias com menos de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até metade do capital social ou de 30% da média do faturamento mensal. As empresas poderão começar a pagar o empréstimo 8 meses depois da formalização da operação de crédito. O valor poderá ser dividido em até 36 parcelas. A taxa de juros anual máxima será igual à taxa Selic, atualmente em 3,75% ao ano, acrescida de 1,25%. 7h57. Repita. 7h57. E vamos agora ao destaque final.
Esta semana será de muita expectativa para o povo brasileiro. A torcida pela diminuição nos casos da Covid-19, a diminuição também no número de mortos e o Brasil, claro, tentando voltar ao normal após o pedido de exoneração de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e também Segurança Nacional. O isolamento social não está sendo fácil para ninguém. Uma semana dentro de casa até que vai, mas mais de um mês já começa a bater o desespero, a insegurança e também o medo. O que vamos fazer daqui para frente? Mas é preciso ter um pouco mais de paciência para a doença não avançar. É preciso ficar em casa, só assim para evitar que a coronavírus não se espalhe, mas o que se vê por aí é o número de infectados subindo. Se a justiça não tivesse derrubado, entraria em vigor hoje o decreto do prefeito Felício Ramute flexibilizando o isolamento social. O Ministério Público entrou com liminar para derrubar o decreto, a Justiça aceitou, a Prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça, mas não teve jeito. O decreto está mesmo barrado, pelo menos até o próximo dia 10 de maio, quando o governo do Estado dará uma posição se continua a flexibilizar ou mantém o isolamento. Vai depender do avanço da doença e das pessoas seguirem as orientações médicas ficando em casa. Mas parece que o coronavírus mudou um pouco o foco também. O povo brasileiro agora está mesmo acompanhando as decisões lá em Brasília do embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro, mais a deputada Carla Zambelli, que agora também entrou no jogo e não gostou nada da sua mensagem com o ex-ministro ter sido vazada falando da ida dele para o STF a partir de setembro. Na política e no dia a dia, não se deve usar as redes sociais à torto e à direito. Tudo que se imagina, publica na rede. A história já mostrou que isso dá confusão. Sérgio Moro saiu fortalecido? Não dá para saber ainda, até porque a decisão agora do que vai acontecer está outra vez nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que já cobrou posicionamento em 48 horas do Congresso Nacional, mais precisamente do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que achou que ficaria escondido dessa confusão. O presidente Jair Bolsonaro, ontem pela manhã, não gostou nada ao ser indagado por uma seguidora sobre o porquê ter escolhido o amigo dos filhos para o comando da Polícia Federal. E do jeito do presidente Bolsonaro de ser, ao ser contrariado, respondeu: e daí? Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 27 de abril de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.